Olá! Na aula de hoje, a gente vai falar sobre o desaparecimento das línguas e as implicações disso no mundo. Vamos lá? O texto de hoje, Silent Witnesses, ele fala da drástica redução no número de línguas faladas no mundo, né? Especialmente as línguas tribais. E o autor do texto, ele reporta algumas razões para essa redução. Algumas delas são a limpeza étnica e o genocídio. A limpeza étnica, em particular, tem as suas raízes lá no colonialismo, né? A maior parte dessas línguas, ela foi dizimada de fato pelos europeus, e o texto traz isso claramente, que essa agressão dos europeus com relação a essas línguas tribais, ela é bem documentada, especialmente quando as vítimas eram membros daquelas sociedades caçadoras-coletoras. Entretanto, existem muitos sobreviventes, né, dessas tribos, eram adultos, eram crianças que conseguiram manter as tradições, as atitudes, e o idioma falado pela tribo, pelas tribos, na verdade, no plural. Entretanto, o autor argumenta que as línguas da civilização, que eram, por exemplo, inglês, espanhol, português, elas tomariam espaço da língua dessas tribos. O que, na verdade, na visão do autor, é uma pena, já que as vozes dessas pessoas, dessas tribos, elas contêm a sua própria maneira de ver o mundo, os seus próprios conhecimentos, todo aquele apreço que eles têm pela sua terra, né? E, consequentemente, essas pessoas tiveram as suas vozes silenciadas. Dando seguimento ao texto, o autor também argumenta que dentro de muitos países, das nation states, existem infinitas comunidades cujas culturas elas são formadas por um paradoxo, né? Um paradoxo bem amargo, como diz o autor. Já que, por exemplo, essas pessoas, dessas tribos, elas já existiam nesses lugares bem antes dos colonizadores. Então, a terra, de fato, era deles, né? Eles que seriam os verdadeiros donos dessa terra, que poderiam argumentar não, reclamar prioridade. Entretanto, hoje em dia, passado esse tempo todo, essas pessoas, esses membros dessas tribos, eles acabam sucumbindo à língua do opressor e acabam silenciando, abafando os seus costumes, a sua história, a maneira com que eles falam e, consequentemente, eles acabam testemunhando, vivenciando toda aquela discriminação, a segregação, aquele pouco caso que o opressor, entre aspas, acaba cometendo contra eles. Isso, consequentemente, acaba ocasionando um silêncio que é bastante nocivo e que, entretanto, em alguns lugares do mundo ele vem sendo quebrado por uma tentativa, por uma estratégia de reviver essa cultura, de fazer com que as vozes dessas tribos, né, das pessoas que fazem parte dessas tribos, sejam ouvidas. E como exemplos dessas tentativas, temos a Austrália, temos a América Latina também. Essa ressurgência, né, da voz do homem tribal, ela tem tudo a ver tanto com a língua quanto com a terra. Porque eles que conhecem a terra, eles sabem, eles são os detentores daquele conhecimento, e esse conhecimento ele é materializado através, de fato, da linguagem, né? E de fato pode parecer que essa luta que eles estão travando para reviver o seu passado, para resgatar a sua cultura, pareça uma coisa bem pequena, pareça algo do tipo um mimimi. Mas na verdade é justamente o contrário. Eles querem conforme diz o autor, um restatement of the past. Ou seja, querem resgatar o passado para que as suas culturas possam ser ouvidas no presente. Reading comprehension. Considering the ideas and the vocabulary in the text, mark the following items as right, C, or wrong, E. Primeira afirmação. The imposition of the language of the oppressor has affected the syntactic structures of the vernacular spoken by those tribes.
Bom, basicamente o artigo não traz essa informação de que a língua foi afetada, as estruturas sintáticas foram afetadas pela língua do opressor. Ele menciona que, enfim, elas foram suplantadas, mas não necessariamente a sintaxe. Então, E é a resposta correta. Segunda afirmação. In paragraph 7, it can be implied that shame and grief are consequences of silence. Sim, according to the article, shame and grief accumulated from generation to generation can tie the tongue tight. C, resposta correta. Terceira afirmação. The author's attitude towards indigenous and tribal dwellers in the now existing nation states is one of sympathy. A propósito, dwellers means inhabitants, e sympathy means solidariedade. Yes, that information is brought in paragraph 6. The author claims that they are the original dwellers and have been denied their inheritance. C. O quarto. In paragraph 2, indigenous can be replaced with aboriginal. Yes, indigenous and aboriginal are synonyms. C é a resposta certa. Então o gabarito fica E, C, 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 Equador, Canadá, Canadá, Canadá. 2. Considering the ideas and the vocabulary in the text, mark the following items as right, C, or wrong, E. A primeira. A quaint skirmish in paragraph 12 signals the extraneous nature of the issue of tribal land and language. Então, a propósito, extraneous significa algo como alheio. Bem, the tribal languages and lands are not extraneous for the author, quite the opposite. Então, E é a resposta correta. Segundo, the Europeans' inclination to exterminate hunter-gatherers was motivated by the fact that they were easy targets. Well, actually, the hunter-gatherers were scattered and were far from where the Europeans settled. Então, E é a resposta correta. Próximo. Linguistic purism is one of the issues brought forth in the article. Yes, that information is brought in paragraph 4. Their barbaric tongues would cease to be replaced by English, Spanish, Portuguese, French, Afrikaans, any language of civilization. C é a resposta correta. Quarta. The author's consistent use of the term New World is a derision to the idea that settlers are regarded as more civilized. A propósito, derision é ridicularização. Então, it's actually not. It's for a reason other than that. Então, E é a resposta correta. Explorations. Find a word in paragraph 3 that means a violent attack. A palavra é assault. Find a word in paragraph 5 that means destiny. A palavra é fate. Vocabulary 1. Expressions related to languages. Agora a gente vai ver uma variedade de construções, colocações, expressões relacionadas ao aprendizado de línguas, a aprender línguas. Uma delas é take up. Quando a gente quer começar a estudar uma língua, a gente pode take up a language ou take up a language program. Já quando a gente aprende naturalmente, né, e muitas vezes acidentalmente, a gente pick up a language. Ou seja, o básico do básico. A gente pode pick up a language quando a gente viaja para um certo lugar e fica lá algumas semanas. Daí a gente adquire o básico da língua. Muito frequentemente, no começo, quando a gente está começando a aprender uma língua nova, fica difícil falar com as pessoas, articular as frases de maneira correta, especialmente porque a gente fica nervoso, né? Nesse sentido, we are tongue-tied, a língua está amarrada. Já quando a gente não consegue se fazer compreender para as outras pessoas, porque a gente não está muito articulado, as pessoas vão dizer que we cannot string a sentence together. Já quando a gente, por exemplo, está numa reunião e não consegue falar porque tem muita gente falando, muitas delas ao mesmo tempo,
A gente pode dizer que we couldn't get a word in edgewise. Já no inglês britânico, se diz get a word in edgeways, mas a ideia é a mesma. Quando a gente está tentando falar, mas a gente nunca chega ao ponto, ir direto ao ponto, a gente fica dando voltas e voltas e voltas, we are beating around the bush. E por fim, quando tem duas pessoas conversando, falando sobre determinado assunto, mas elas não se compreendem, porque elas estão falando de coisas diferentes, mesmo sem saber que estão falando de coisas diferentes, they are talking at cross purposes. Vocabulary 2, verbs related to speaking. Bom, to speak means to have the ability to utter words or sounds with a voice. Utter significa proferir, verbalizar. Já to say is to have the ability to express something with words. To reel off means to recite something long without effort. Então, por exemplo, a gente pode reel off a list of names or the name of every president of the United States or any other country. Babble means to gossip. A diferença é que quando as pessoas gossip, elas fofocam, né, sobre coisas triviais. Quando elas babble, tem a ideia de que elas estão falando de uma coisa séria e tem um tom ali que as pessoas estão julgando. Então essa é a diferença entre babble e gossip. E por fim, blab, que também está no mesmo campo semântico, ele tem essa mesma ideia, mas é quando a gente acaba revelando coisas confidenciais, segredos. Vocabulary 1 and 2 exercise. Complete the sentences below with one of the expressions above. A. There were so many people in the meeting that I couldn't get a word in edgewise. Ou get a word in edgeways. B. We couldn't remember our final destination, so the tour guide reeled off the names of all metro stations in the cities to help us. C. I picked up some Swedish when I lived in Malmo 5 years ago. D. When I first arrived here, I couldn't string a sentence together. E. I think we're talking at cross purposes. I mean next week, not this week. F. The spy blabbed the secret plan all over the building. G. The lecture went on for hours and he didn't get to the point. He was beating around the bush the whole time. Essa foi a aula de número 11, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.